A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus hoje vem estar abençoando o seu dia. A palavra de Deus para a nossa vida hoje está escrita em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos ver os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele nos ensinou o amor, a misericórdia, o perdão, o arrependimento, a não julgar e condenar. Ele nos ensinou a orar, a falar com Deus, a jejuar. E os ensinamentos de Jesus abrangem todas as áreas da nossa vida. A área sentimental, a área espiritual, a área financeira. Todas as áreas da nossa vida, Jesus, ele nos ensina. Todas as áreas. E Jesus, ele pregava e vivia o que ele pregava. Jesus ensinou e ele vivia o que ele ensinava. Podemos ver que Jesus, ele ensinou o perdão. Ele ensinou a perdoar. Ele ensinou a amar os inimigos e orar pelas pessoas que perseguem. E quando ele estava na cruz, ele orou para Deus e disse: Deus, perdoai eles, porque eles não sabem o que fazem. E ao terceiro dia, ressuscitou e nos deu a vitória. Então, Jesus, ele viveu o que pregou. Podemos ver que Jesus, ele nos dá dois princípios para a nossa vida. O primeiro princípio é ouvir os ensinamentos dele. Podemos também meditar, ler na Bíblia o que está escrito, os ensinamentos de Jesus. E o segundo princípio é praticar, é obedecer. Então nós temos que ouvir os ensinamentos de Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus. Porque se nós fizermos isso, se nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus e praticar e obedecer o que Jesus manda a gente fazer, as nossas atitudes vão mudar. Nós seremos transformados. A nossa vida será transformada se nós fizermos esses dois princípios que ele nos ensinou, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele quer mudar a nossa vida. E se a gente valorizar os ensinamentos dele, o que significa ensinamento? Ensinamento significa orientação. Jesus está nos orientando. Ele nos orientou o amor ao próximo. Ele nos orientou o perdão, a misericórdia e o arrependimento. Se nós fizermos isso, a nossa vida será transformada. As nossas atitudes serão transformadas. Nós vamos mudar. E assim nós vamos agradar a Deus e estar perto de Deus. E Jesus disse bem assim: aquele que ouve os meus ensinamentos e pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. O alicerce na rocha. Ele construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram a tempestade, vieram as enchentes. Só que aquela casa não caiu, ela ficou firme. Aquela casa ficou firme. Quando as adversidades virem, quando a dificuldade vir, quando vier a dificuldade para abalar a sua fé, para abalar a sua fé em Deus, se você estiver ouvindo os ensinamentos de Jesus e praticando ele, você estará firme. Você estará firme porque você está na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também Jesus fala de outra pessoa, que é uma pessoa que não é sábia. O que é a pessoa sábia que Jesus está falando aqui? A pessoa sábia é aquela pessoa que ouve a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus e pratica. Já a pessoa que não tem juízo, que não é sábia, que não é prudente, é aquela pessoa que ouve e não pratica a palavra de Deus, não pratica os ensinamentos de Jesus. E ela é como uma pessoa que construiu a sua casa na areia. E veio os ventos, veio a tempestade, veio a dificuldade da vida, e aquela casa, ela não aguentou. Ela desmoronou. Então, se nós quisermos ter um alicerce firme, espiritualmente falando,
e também em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e praticar o que Ele manda a gente praticar. Colocar em ação o que Ele manda a gente fazer. E Jesus, Ele trouxe os ensinamentos e Ele quer ser o nosso professor. Deixe Jesus guiar você. Deixe Jesus ser o seu professor. Ouça os ensinamentos dele, que com certeza a nossa vida será uma vida cheia da graça de Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, nos diz que o Senhor falou que sábio é aquela pessoa que ouve os seus ensinamentos e pratica. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo que o Senhor ensinou na Tua palavra. Queremos ser, meu Deus, semelhante a esse homem que construiu a sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio o vento, que representa a dificuldade da vida, e ele permaneceu firme, porque, meu Deus, ele tinha construído a sua casa na rocha. Ó Senhor, nós queremos ouvir os Teus ensinamentos e praticar. Não queremos somente ouvir, mas praticar, obedecer o que o Senhor fala pra gente. Ó Senhor, nos ajude a fazer isso. Nos ajude, Senhor, a obedecer esses dois princípios que o Senhor deu pra gente, que é ouvir e praticar, é obedecer. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Louvado seja o Teu nome, Espírito Santo. Adorado seja o Teu nome. Nós Te louvamos porque somente o Senhor merece toda a glória. Ó Espírito Santo, nos dá uma intimidade contigo. Nos dá, Espírito Santo, uma amizade contigo. Que nós venhamos, meu Deus, se aproximar de Ti. Que hoje, Espírito Santo, a nossa vida venha ser uma vida entregue a Ti. Uma vida, Espírito Santo, de santidade. Uma vida, Espírito Santo, que hoje nós venhamos estar perto de Ti. Entra, meu Deus, na casa de cada pessoa. Ó Espírito Santo, ouve a oração hoje de cada pessoa. Espírito Santo, ouve a oração dessa pessoa que hoje quer voltar à Tua casa. Ela quer voltar, Espírito Santo, a ter a Tua presença na vida dela. Ela está arrependida. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor perdoa. O Senhor perdoa aquelas pessoas que hoje se arrependem dos seus pecados e querem aceitar o Senhor como o único Salvador. Ó Jesus Cristo, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Jesus, vai agora, Jesus, tocando em cada área da vida dessa pessoa. Na área da saúde, área financeira, área espiritual. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus, pelos Teus ensinamentos. Muito obrigado por nos ensinar a orar, nos ensinar a perdoar, nos ensinar a amar. E que nós venhamos, Espírito Santo, hoje tomar posse dessa palavra, porque o Senhor tem grandes coisas na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe você e a sua família.